eu acho muito sagaz e um presente poder estar escutando ela. Então, assim, é o meu presente para vocês é uma conversa com ela, tá? A Ai, gente tomara. A mesma coisa de volta. você quer Até falar de mais. Falo. Oi, gente. Eu sou Adelaide, Adelaide de Estorvo. Sou historiadora, educadora, professora, mas tenho trabalhado, né, com arte e educação, como artista, já fazem alguns anos. Estou me formando massoterapeuta agora, e acho que é um monte de coisa para que a gente vai fazendo, né, para ir dando uma agregada no deixar a gente melhor para conviver, né? Não deixar a e gente tão. acho que é importante falar onde a gente está, né, Isso, eu estou em Franca, São Paulo. Eu estou em São Paulo, capital, bem no centro agora. É, fazer esses corres do interiorzão aí para a capital, né? Essas conversas. A proposta que a gente fez foi a gente fazer 3 perguntas surpresas, uma para outra. E a gente quase já desistiu de fazer, porque a gente ficou com medo das perguntas que uma fez para a outra. Mas essa é a proposta. Eu tenho 3 perguntas para ela, tem 3 perguntas para mim, tá? E a conversa vai seguir por isso, e a gente vai conversando, vocês vão colocando no chat, a gente vai conversando, tá bom? Isso, assim, na hora que estiver respondendo, me atravessa, na hora que você for responder também. É A isso. gente tenta manter uma concisão, né? Mas Vamos pode conversando. intervir, né? Ah, Isso. ai, tô É, nervosa. eu também tô, mas vamos lá. Vamos fingir que a gente sabe fazer isso, amiga. Sim, agora. Uai, que isso. A primeira pergunta. Por que a literatura e a poesia são importantes para ampliar as possibilidades políticas de existência das mulheres para você, Ishi? Ai, tem uma resposta que parece mais adequada e tem outra que parece menos. Eu vou tentar responder as duas. Acho que a primeira é fundamentalmente pela imaginação, né? Pela possibilidade de esse tipo de material específico, né? Esse que é feito com a palavra e com o som da palavra, com a imagem da palavra, ele nutre, né? E expande as nossas. Acho que nossa visão, né? É, podia falar nossas faculdades, nossa visão, né? O jeito como a gente olha o mundo. Acho que, inclusive, não só porque ele oferece repertório, mas porque ele ajuda a desenvolver o próprio exercício de imaginar, né? Não só imaginar o que nos é contado na literatura e na poesia, mas aprender a contar também, de si para si, assim, né? E a outra resposta, que parece que não é muito boa, é pela identificação, que eu sei que é um terreno super problemático e perigoso, e que, inclusive, toda a literatura depois de moderna para frente, assim, tem essa coisa de não se propor a espelhar, né? A ser uma coisa em si e tal, e que essa experiência de espelhamento às vezes deixa a gente meio aprisionada, né? Mas todas as vezes que eu leio alguma coisa e que eu falo assim, puta que pariu, é, cabe em mim, eu caibo nisso aí, acho que assim, você ganha uma amiga, né? Você e amiga pro bem e pro mal, né? Porque pode ser uma amiga que te dê um choque, te coloque, né, mais ajuizada, digamos assim, para enfrentar as coisas, mas pode ser umas amigas dessas que também só te chama para sair, para drogar, para beber, para ficar louca, te deixa meio perdida na rua sem resposta, né? Te deixa esperando, você fica esperando ela e ela nunca aparece. É, então acho que para uma resposta mais adequada, eu pensaria imaginação, mas eu acho que é onde me bate mais é na identificação. E eu tô falando isso e tem umas 50 vozes na minha cabeça falando assim, a gente já passou por isso, sabe? A gente já discutiu, já leu e tal.
mas eu ainda amo me identificar no texto, assim. E acho que me cabe no mundo, né? Me Eu pertence. E eu acho que tem uma questão, assim, trampando com mulheres, tal, e ao longo, né, desse trampo todo, tal, e vendo e lendo também, tem uma coisa que você falou que é foda, né, Ish, que é a imaginação e essa capacidade, essa possibilidade de ampliar, vamos colocar assim, a fabulação de si para si. Cara, isso é muito foda. Porque quando você não tem, quando você começa a acreditar que você encontrou um lugar de narrativa sobre si mesmo, é um tipo de saúde que você perdeu, que é a saúde poética. Eu, ah, eu não sei bem se. Não, mas eu acho que a gente vai falar a mesma coisa, mas Isso tem acontecido nos últimos tempos, assim. Perceber que a vida é uma história também. E aí que isso, te liberta um pouco da culpa, do medo, da vergonha. Você fala assim, dá pra tirar uma onda, né? Descobrir que ela é narrativa, assim, dá pra você imaginar outras coisas, dá pra você assumir os riscos com um pouco mais de boniteza nisso, assim, né? Não vai só doer, não vai só ferir, não vai só sangrar a carne, né? Subtrair a vida. Ela vira poder contar-se, né? E outro rolê que você falou dessa questão da representação, que é meio, soa meio a é, Identificação. identificação. Sou um pouco anacrônico, dependendo do espaço que você está discutindo e tal, mas que é um dos fundamentos, né? Da literatura, por exemplo. Da poesia também, mas da literatura é. E eu acho que tem um rolê nisso de alívio que não dá para abrir mão de jeito nenhum nessa questão da representação em literatura, que é o sentimento é um lugar de existência, que você cabe. O sentimento é um lugar de caber. Então, na medida que você tem um outro que te representa em algum sentido, que você se identifica, é um lugar de existência. E aí que eu acho que abre, né? A existência não é só resposta, a existência. Eu acho isso foda, cara, de não abrir mão e disputar. Não, agora eu morri, porque é isso, né? Você não precisa virar a personagem, né? Você pode dizer assim, tipo, nossa, ela ama que nem eu. Exatamente. Ela caga que nem eu, assim, ela chora, sofre que nem eu. E Companhia, aí, amiga, isso, por isso que companhia, vira uma amiga. É. companhia para existir. E você não tem companhia sem identificação, né? Então, é uma questão importante da literatura, da poesia, e eu acho que, como repertório, geralmente, né, oferecido ou disponível para as mulheres é muito pobre, ou às vezes remete a ela a uma regressão, à infantilização das potências dela, este lugar é importante. Essa possibilidade de multiplicidade de identificação. Acho Eu posso te fuder só um pouquinho? Ai, fala. Eu Não pode é me minha pergunta, não é minha pergunta, tá? Hum. Mas, e também não precisa responder, porque a gente pode só pensar e não responder. Mas você lembra de uma identificada, assim, que você teve com um texto, um poema, sei lá, de uma personagem, ou de alguma coisa que você fala assim, nossa, é... Eu não esqueci o nome dela. É problemático isso que eu vou falar, mas é real. É a mina do o livro da Adélia Prado, cara, O Homem da Mão Seca. É um lugar difícil, que na hora que você olha, você fala, não acredito. E é muito bom ter companhia para sua fudelança. Você fala, nossa, mano, sério? Eu tô aí? Sim. Sabe, e sem precisar resolver. Por quê? Porque é um experimento e uma existência poética, igual política, igual não sei o quê. E esses lugares a gente tem que resolver, né, Ixe? Falta isso, e a literatura é um mar disso, né? A Nossa, vivência você sem sabe sem solução. que na hora que eu te fiz essa pergunta, eu pensei nele, né? Do Homem da Mão Seca. Claro.
E eu pensei em outra também, vou falar outra, mas eu lembro de conversar especificamente, te mandar um áudio, quase ser atropelada. Eu lembro que eu tava subindo na Avenida Renata, assim, tinha, ou tava acabando, ou tava quase acabando de ler o livro, e falei que tava acontecendo uma coisa estranha, que eu tava rachando o ídolo da Adélia, lendo aquele texto, assim. E que tava rachando o ídolo dela porque eu tinha me visto na personagem e tinha visto o tipo pior de mim, assim, sabe? E aí você fala assim, nossa, nem eu nem ela presta, sabe? E foi forte. Mais uma que eu fiquei lembrando que também é problemática foi A Convidada, da Simone de Beauvoir, que eu li muito novinha, assim, e vira e mexe aparece na minha cabeça que é a história dessa mulher dos anos 50, 60, 40, 50, 60 na França, super pra frente, vanguarda do pensamento feminista, primeira onda e tal, isso e aquilo. A personagem não é ela, mas tem um pouco dela também, assim, ou pelo menos das mulheres desse ambiente. É. E aí ela tem um relacionamento meio que hoje a gente chamaria de não monogâmico, mas mais flexível, com um intelectual também, todos ali de Montmartre e não sei o que, nananã. E aí chega a prima dela do interior para morar na casa dela, e aí todo o feminismo e todo o pensamento, a coisa cai por água abaixo. Ela não suporta ver as insinuações e as aproximações entre o marido e ela, e a autenticidade dela andando nos espaços, e ela lá toda carcomida de pensamento e de livro. E no final ela prende a Xavier, que é a prima do interior, dentro de casa e acende o gás. E aí, tem várias vezes que eu penso assim, nossa, ainda bem que ninguém sabe disso. Ainda bem Sim. que eu nunca vou falar isso em voz alta pra ninguém saber, sabe? Tem um rolê da Caríssima, um rolê que ela fala que é bem foda, né. Assim, "Eu sou um monstro ou isso é mesmo ser uma pessoa?". É bem por aí, né. É bem por aí. Sim, acabou. Sua pergunta. Tá, eu tinha feito uma só no sentido de literatura e já vou gastar ela então, mas eu vou dar uma pequena contextualizada, tá? Rápido. Tem uma escritora de ficção, científica sobretudo, mas ficção antropológica, imaginação, norte-americana, chamada Ursula K. Le Guin, e tem um livro que você me deu de presente, que chama A Teoria de Bolsa da Ficção. E aí, brevemente, assim, ela está falando sobre as maneiras de se contar a história. Que a maneira como a gente conta a história geralmente é pensando no herói, no feito heróico, e os instrumentos do herói são pontiagudos, são para ferir, são para matar. O herói volta para casa com o sangue na roupa como a memória da batalha, e é assim que ele conta a história, né? Que a gente conta histórias com essas intensidades heróicas que são próprias no genérico, assim, né, do patriarcado, dos homens e tal, nananã. E aí ela sugere que a gente conte histórias a partir da noção de que o primeiro instrumento que a gente usou e que as mulheres usavam e tal é a bolsa, é um saco coletor, né, algo para colocar as sementes, as ervas, as coisas que se encontram pelo caminho, né? E que aí contar uma história ou fazer ficção a partir de uma teoria de bolsa da ficção é contar daquilo que se carrega, não daquilo que se destrói, daquilo que vem junto, não daquilo que precisou morrer para que eu seguisse e tudo mais. E eu acho lindo, acho incrível e tudo. E aí, o que que eu queria te perguntar? É, o que que a gente, é, mulheres, travestis, pessoas femininas, assim, desse lugar, tem que tirar da nossa bolsa de ficção, que a gente já está carregando há muito tempo, no nosso jeito de contar história, no nosso jeito de fazer a nossa própria história, de imaginar, que não cabe mais nessa bolsa. Eu acho eu acho que é uma determinada perspectiva de futuro.
Acho que se tem um lugar interessante para a gente ficcionar, foda, e colocar e dar mais e deixar ele crescer dentro da bolsa, ou pôr mais ele dentro da bolsa e tirar certa perspectiva de futuro, é o agora. É o como que essas mulheridades e essas pessoas que vivem essas condições têm algo a contar a partir do que elas não saem do que elas são, da vida delas, do presente, da atenção delas e do que mundo que elas conseguem ficcionar a partir dos sentidos delas. Então eu acho que essa paranoia da do de uma certa atravessamento, não que não seja importante, mas de um que foi. Não, eu tô passada, continua. É de um certo atravessamento dessa perspectiva de futuro que do progresso, né, amiga, né. E aí é mais essa questão de trocar isso um pouco por processo, mas a partir de uma condição existencial que bota uma fé e que não vende, que não abre mão da própria possibilidade desses sentidos e dessa mirada, que é isso que a gente vê quando uma mulher pode escrever, fazer poesia, tal, não sei o quê, que mundo que vem daí? É muito diferente. Tem uma questão que é o 15, por exemplo. Eu sei que tem um monte de questão com ela, tal, mas é um livro foda. O 15, da Raquel. E tem o Vidas Secas, certo? Do Graciliano. Eles estão tratando o 15, trata da seca de 15 tal, mas estão tratando da seca no Nordeste, tal, dando uma olhada nisso, né? Fazendo, falando dessa situação. E você vê uma diferença muito grande, porque a Raquel, por exemplo, apesar de tudo, né? Você termina aquela tragédia, aquele é um arrasamento da vida, né, que ela conta do que acontece, tal, esse registro. Mas você não termina sem precisar ter esperança. Você sente que você precisa ter esperança. Do meu ponto de vista, tá, isso. Vamos falando aqui, cada um aqui as suas, né, coisinhas Uhum, aqui. uhum, O uhum. só termina no oco. Entende? Então, assim, e aí isso, né, Mana Branca, todas essas questões. Você imagina o que seria uma mulher poder falar, criar, fazer isso, né, ficcionar, por exemplo, eu fico pensando quantas, mulheres que criariam isso, ficções maravilhosas que não partem, por exemplo, só da escrita, mas de uma cultura oral e que não é atravessada por essa perspectiva de futuro, que é uma ilusão, cara, que a gente corre atrás e que tira a gen e que é isso que você falou, né, isso que a Úrsula fala. Você vai pondo na bolsa um monte de peso de chumbo que você nem tá na mão, sabe, você nem pega. Então é um esforço, dá até para você criar o peso, porque ele não é real. Então eu acho que é isso, eu acho que é isso. Você sabe que quando eu estava escrevendo as perguntas, eu queria perguntar para você o que que era passado, presente e futuro para a experiência, real, assim, de mulher ou de feminina, no e aí eu falei: "Ai não, pergunta tosca", e tal. E aí você você foi falando e eu pensei: "Ai, bafo". Você sabe que bom, é isso, né, você conhece minhas histórias de amor e essas coisas e tudo. E o futuro era uma coisa que fudeu muito, assim, minha cabeça. E ficar pensando como vai ser, como não vai ser, o que que tá o que que ai, um monte de coisa, né. E aí ele também acho que também entrou numas de pensar sobre isso, e aí ele tem falado muito sobre isso, de viver o presente, viver agora e tal. E eu também tenho pensado bastante nesses termos, só que aí eu já comecei a ficar resistente. Eu comecei a pensar: "Mas o presente é o que também se não é
sei lá, né, o ralo para da onde escorre o passado e o futuro ao mesmo tempo. Como é que eu vivo o presente sem viver também essa dimensão de caminho que se faz para frente, se faz para trás e tal. Mas eu percebi na hora e tenho percebido agora também que assim, sim, espaço, tempo, tudo junto ali, essa coisa e tal, mas para além da física quântica e tal, existe a vida real aqui, né? Essa vida que é a nossa linguagem do dia a dia da conta e tal. E é muito difícil, parece para mim, e eu acho que eu compartilho isso com várias pessoas, viver fora do futuro. E porque o futuro ele meio que dá uma garantia para o risco do presente, né? E a gente tem que assumir o risco do presente pelo próprio risco, né? Não porque ele vai ser confirmado ou vai dar em alguma coisa, né? E é isso muito que a noivinha faz, né? A noivinha vive para o futuro, né? Vive planejando os filhos por vir, a velhice compartilhada por vir, e o divórcio por vir, o novinho por vir, e né, isso acho que a gente tem que tirar da bolsa mesmo. E aí eu fiquei até um pouco, rapidinho, fiquei até um pouco pensando assim, quando você falou da Raquel, eu não li o 15, né? Que fica essa coisa meio de um dever de esperança no final, né? E a esperança, ela também não é do futuro, né? Na É hora eu isso. pensei, é, É aqui. Você sai com essa, fala, tô viva, tô presente, a vida é isso, o que que faz e tal. É outro lugar. Mas tem uma coisa que você está falando, e só para colocar aqui, para a gente, que é isso que a gente está discutindo um pouco, né? Essas. Bem, discutindo não, né, cara? Falando, conversando. Mas eu acho que tem. Eu queria só frisar isso, que eu acho importante, e eu boto muita fé na dimensão, nessa dimensão estética enquanto uma dimensão política, como um dos últimos territórios livres para a gente viver, gozar, transformar, tal. Isso, né? Eu é onde que eu vou, assim, né? Mas eu acho que viver no futuro, e eu acho que essa diferença é importante. Viver no futuro, que é isso que você está falando, não, mas é que ocorre. Eu preciso ver, tá aqui legal, mas e a conta? Vai vencer dia 15, pá. Isso é uma coisa. E aí são outros atravessamentos, é uma outra conversa, né? Que algumas coisas podem se recolocar, mas enfim, é outra conversa. Mas eu acho que é importante essa questão do fabular no futuro. Aí eu acho que a gente pode disputar um espaço interessante que ressoa na vida cotidiana e dessa vida objetiva, material, concreta. Pode ressoar. Mas é essa intercomunicação, né, entre essas possibilidades, porque quando eu falo de, tirar um pouco essa fabulação no futuro, é deixar esses sentidos, a partir do presente e dessa vida objetiva, contar o que pode vir a partir disso. Aí eu acho que são coisas diferentes, saca? não. É isso. Agora quem pergunta Não, e o Mara é que parece mesmo que a gente tá só no telefone, né? uai, é Sim, isso. deu certo, conseguiu. O Mara. É. A gente é Vai, né? bonitinho. Sim. É ou você é? É, Eu. eu. Tá. Não, você acabou de me fazer. Vamos deixar de ser É, louco, consumir. É. Como não aí, né, essa resposta para as mulheradas e tal, não sei o quê. Mas como não desistir da maravilha? ó, eu vou tentar me safar, Falasse tá? a partir de você. É? Eu queria que você falasse a partir de você. Então, é que a verdade, assim, tem ouro de tolo, né? Tem falsas maravilhas que nos deixam essa possibilidade de desistir dela, né? É que a verdadeira maravilha, ela não te deixa a possibilidade de desistir, né?
É isso que ela faz, né? Ela te impede de desistir. É, Então, seria não se enganar com falsas maravilhas. sim, sim, desistir de achar que tudo que brilha é ouro, né? Tudo que reluz é Hum, ouro. Que também é uma crença, né? E pode ser uma crença bonita, porque se tudo que reluz é ouro, você já sabe pelo menos que aquilo que reluz pode indicar algum caminho, te proporcionar alguma beleza e tal. Mesmo a falsa maravilha, ela proporciona beleza. Ela é falsa, mas ela não deixa de ser maravilha também, né? Mas a verdadeira maravilha, ela não te deixa desistir, né? Na verdade, é isso, é. Tem um amigo que, o Marcel, você conheceu, né? pensei. Ele falava que toda vez que ele ia visitar, e olha isso, né? E isso é se saber agente da maravilha, mesmo contra a sua vontade. Assim, tem uma coisa, parece desumilde, mas não é. Ele dizia que toda vez que ele ia visitar a avó dele, ele sentia que ela desistia de morrer. E aí ela ficava viva mais um pouco. E aí ele era a maravilha dela. Ele não era uma maravilha em si, né? Ele era a manifestação da maravilha para ela, assim, né? E é isso, né? É como quando você tá à beira do desamparo total, né? E aí você recebe uma mensagem do seu ex e de repente você revive. Porque não é a mensagem também, né? Caso você Sim, ouça. sim. Mas é a vida aparecendo ali no meio, né? E aí quando você vê isso, você não consegue nem desistir, você já foi, né? Você já tá. O ex pode ser uma falsa maravilha, mas o colágeno que aparece no seu rosto quando você lê essa mensagem, ele é a maravilha, né? É... Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, Ah, eu tô pensando aqui agora. tá. Você, ai, que desgraça, será que é assim, cara? Eu desconfio que é este. Mas vamos as maiores maravilhas, elas estão nos outros e elas acontecem nas relações. Aí é difícil isso, você acha isso? E Eu não acho é que nos outros, é em é nas coisas, né? E coisas, os coisas. outros são umas coisas, né? Mas a gente vê bastante nos outros. Sim, sim, sim. Ai, ai, porque era fácil se não fosse, né? Ficava mais fácil, Olha, né? me deu até dor de barriga, filha. Porque tem uma questão de, eu tô vendo, eu tô perguntando isso para você e tô falando disso, e você trouxe essas coisas, e são todos exemplos de algo que aconteceu em estar se relacionando, e não precisa ser só com gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Pode ser com o vento, pode ser com uma porção de coisa. Mas é que tem uma coisa. Como que eu vou falar isso? Eu acho que tem um tesouro guardado de maravilha na convivência. Cara, E é tão difícil, né? sim. É Então, por mas isso que a assim, gente não faz só guerra, né? é, É o mas que mantém um pouco de contrabalanço no mundo, assim, né? Tá junto ainda. e eu acho que você tem que ficar ligado se você só não tá, se você não tá sem o que lhe é de direito de maravilha, Sim, sim. sabe? E dá um trampo. Não é uma coisa. Ninguém vem com saldo positivo para isso. Todo mundo tem saldo. Índia, que desgrama. Antes de vir pra cá, eu queria fazer uma pergunta, só que aí depois eu fiquei pensando assim, ai, as minhas metáforas, tudo financeira, que coisa horrorosa. Porque eu pensei assim, eu queria te perguntar, né, o que que você já perdeu no amor que te deixou um saldo pra,
viver melhor, ou viver outro amor, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Ai, amiga, olha, eu amo, sim. Não responde essa pergunta, deixa aí, porque Sim. que a gente, meia hora, a gente não falou nem. Ó, Não, nós já tá. Vamos. Falta eu te é, fazer, me faz uma eu, hora. Tá. sim, eu vou aproveitar isso que você falou das coisas, do mundo e tal. Quando o mundo te lembra positivamente, tá? E o mundo nas coisas do mundo, né? Nos outros e nas coisas. Quando o mundo te lembra positivamente de que você é uma mulher. Quando eu fico com crianças que outras mulheres tiveram, Hum, hum, esse lugar. Esse lugar é uma coisa que eu falo, da hora, ser isso com esse ser, né, que é a criança, tal, e elas são criadas ou, estão sob cuidados, qualquer coisa nesse sentido, mas de geralmente mulheres, né, amiga? Mulheres, no geral, que adotaram, que tiveram aí os filhos do jeito que as mulheres têm, nas suas condições, né? Cada uma de um jeito. Mas isso me lembra que é um mundo, porque tem isso, né? Quem fica com as criançadas é as mulheres, as vó, tal, não sei o quê. E você tá nesse rolê aí, né. Pelo menos até por enquanto é isso. E aí ficar com isso que elas fazem me lembra positivamente que a gente tem uma conversa junto, né. E aí eu acho que eu tô pensando aqui, não sei se é bem só que as mulheres tiveram, mas, por exemplo, você pega as profissões, né, professora, pedagoga, psicóloga, a maioria é mulher, né, até hoje, assim, é uma questão aí atravessado por essa questão de gênero das mulheres e tal. Esses espaços de existir, me faz muito bem ser mulher ali. Entende? Que está cuidando, que está pelejando e mantendo e fazendo o que pode com o que realmente importa, que é para o ser humano não acabar o ser humano, vamos colocar assim, né. Eu nem acho isso definitivamente a coisa mais importante que acontece na Terra. Mas tem uma coisa que, só para fechar isso que eu estou falando, eu acho que eu não lembro, cara, quem que falei, eu acho que é o Comitê do Invisível, mas estou falando aqui, assim, eu não lembro de. sim. Mas eles falam o seguinte, eu acho muito foda, eles falam que não adianta cuidar da água, não adianta cuidar dos pássaros, do panda, de nada. Que a qualquer crise criada no mundo pelo ser humano e contra o ser humano só vai ser resolvida quando a gente resolver cuidar bem das crianças, dos velhos e dos doentes. Não tem outra. O bagulho é entre a gente. Acontece algo com a humanidade que quando ela dá conta dessas coisas, e doentes é tudo, né. É quem tá doente por vários motivos, da cabeça, de não ter dado conta de alguma coisa, várias coisas. É psiquiatricamente, relacionado à adicção, droga, alcoolismo, tudo isso. E aí ele fala que isso vai acontecer alguma coisa quando a gente assumir que a gente é a coisa que a gente tem que cuidar. Aí a gente para de fuder com os passarinhos, aí a gente para de fuder com a água, entendeu? Nossa, não, fez o Greenpeace parecer um surto de gente que tá fugindo de encarar a própria verdade. Ah, Eu não, a acho louca, né? Eu não quero reduzir esse trabalho, mas, né? acho foda. E aí quando você está nos espaços que as mulheres estão cuidando disso, dos doentes, das crianças, enfermeira, pedagoga, professora, esses projeto social, sabe, assim, aí, me dá nesse sentido que eu acabei de falar agora, parece que a gente está fazendo alguma coisa que realmente vai parar de fuder com panda, sabe. E isso para mim é me sentir positivamente mulher no mundo, um mundo que possibilita isso.
Ah, eu achei tudo, não esperava, amei. Eu acho isso, assim. Próxima. Sou eu? Ah, sou É. eu. Então vai, a última, hein. Eu acho que você vai achar difícil. Ai, vamos lá? Tá, eu acho que você vai achar um pouco difícil, mas é que eu acho que você ia dar uma resposta bem bonita, tá. E ela pode não ser tão esperançosa, essas coisas, mas eu acho que a resposta ia ser Então vamos fazer assim, se não a resposta não for bonita, a gente já se despede das pessoas aqui, isso. e aí a gente já corta e não vai pro ar. Isso, Logo, né? Fala. pra gente, né, das mulheres, e tal, amiga, aonde encontrar amparo? E o pior é que você sabe que eu tô apaixonada, né. E aí Agora é a hora, eu sei, por isso que eu tô falando, vai vir o desfunde. É por não, isso. a primeira coisa que vem na minha cabeça e é o lugar pra onde eu vou, é numa amiga, né. Acho que a única coisa que dá amparo real pra uma pessoa no mundo é uma amiga. E é o que eu tenho de você, é pra onde tinha uma pergunta que eu não vou fazer, que era pra você me responder isso, que era pra onde deve ir uma mulher ferida. E é isso, assim, eu esperava, eu torcia pra que você respondesse pra uma caverna com uma amiga, pra algum lugar com uma amiga. É muito bom. E tem isso, né, acho que o que me faz sentir positivamente uma mulher no mundo é ter uma amiga, né, ter uma relação com uma amiga. E é, é no abraço de uma amiga, é no deboche de uma amiga que a gente acho que só depõe as armas, assim, sabe, uma amizade é tipo um armistício, né. É. A guerra não acaba. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido sobre a guerra que eu tenho achado muito importante, de que a guerra ela não é um ataque contínuo até a exaustão das forças inimigas. A regra tem, a guerra tem uma sociabilidade, tem uma convenção, né? A gente vai parar de atacar agora e vai atacar só no dia seguinte. Na hora de dormir é um momento de vulnerabilidade. Sabe, um monte de coisa assim, tem. Eu não vou saber dizer estratégia de guerra, não é meu interesse, mas tem uns intervalos. Eu acho que na guerra da gente, assim, uma das coisas que promove esse armistício é a amiga. Não é nem amizade, é a amiga. E a outra, quer queira, quer não. Isso é uma coisa que aí já não tem mais jeito, que é o amor, né? E o amor, não, eu vou até além, que eu a gente gosta de se comprometer, nós duas, né? É o romance. É, você não tem noção, assim, eu tô com mel, eu tô andando na rua, assim, as pessoas me olham diferente, elas falam, meu Deus, você tá radiante. Nossa, tá até insuportável ficar do seu lado. E eu, sabe, assim, Sei quando você fica assim. e a gente pode falar aí a tonta só fica bem quando tá validada por macho. É, precisa de um homem para fazer você se sentir bem, ou no limite do outro e tal. E sim, sim, o inferno não são os outros, o inferno sou eu. E o que apazigua, né? O que, sei lá, faz o anjo Gabriel, São Miguel Arcanjo descer no inferno, assim, é o amor. É, e assim, dá para ter amor na amiga. Eu tô usando amor aqui, eu espero que as pessoas entendam, acho que elas entendem, elas se fazem de entendidas, né? Dá É. para falar que o povo é cínico, né? Dá para falar que sim, sim, as amigas dão amor, tudo é sim, os cachorros, cogumelo, tudo, sim. O capitalismo oferece amor também, mas o romance, sim, o ficar junto, o ficar esperando uma ligação que vai acontecer e ela acontece,
sabe? Alguém virar pra você e fazer assim, nossa, assim você me mata. Você vai assim? Eu desmaiei aqui. Isso me ampara no sentido do físico do verbo. Eu posso cair pra trás que eu não bato a cabeça, sabe? É, e acho que ai, olha, eu sei que é uma merda, contramão, tudo parece contramão agora, né? Até o que é progressista parece que é contramão. Mas acho que toda mulher merece um amigo e um amor. Um amigo e um romance. Até que seja pra ela dizer não quero. Até que seja pra dizer assim, eu tenho e não gosto. Sabe? Até que seja pra isso, assim, mas tem que ter. E disso que você está falando, eu fiz um texto uma vez, um poema, não lembro se era um texto, um poema, mas eu acho legal a ideia, aquelas, né, que fala de si mesmo, fala que a ideia própria é legal. Ah, gente, rolou aqui, fazer o quê? O que eu quero falar é o seguinte, que é uma coisa que eu saquei, por isso que eu escrevi. Eu saquei que é mentira que você precisa de uma plateia, que dá muito trampo encher a plateia no teatro, no seu teatro, no seu palco, da sua vida. E, às vezes, as pessoas nem vão prestar atenção e tal, então a questão não é a plateia, não precisa estar lotado, mas tem que ter uma mesma pessoa que, ao longo de todas as cenas e todos os atos, uma ou 2, estejam sempre na primeira fileira. Esse- E Ai, é o esses dias é o o corre. Baby. Não, esses dias o Baby me chamou pra ir comer uma pizza. E ele falou: vamos normal, é um restaurante qualquer e tal, tranquilo. Não é um jantar romântico. Não é pra você. Na minha experiência de presente, ele e assim, e você vai estar nele, e vai ser lindo e vai ser romântico sem que eu precise que você ache que é, sabe? E aí eu fui assim, meio elegante, meio vulgar, e tava amando, e aí eu virei pra ele e falei assim: o que que você acha? Aí ele, você vai deixar eu tenho certeza que você vai deixar todos no restaurante aos seus pés. Aí você já fica assim, né? E aí eu virei e falei, né? Ainda mais chavequeira, né? Mas eu não preciso que todos estejam aos meus pés. Só você basta, né? E o que que é isso, né? Que é o que você tá falando, é o jogo de cena, né? Precisa ter alguém ali vendo, sendo visto, para quem contar a história, tudo, né? É, amiga. Me fala uma coisa, a gente está aqui com 42 minutos, a gente tem mais uns minutinhos só. Você tem mais uma pergunta, né? Ou não? Tem. Acabou? Então Não, eu foda-se. tenho. É... Cabulosa? Que tem. Escolhe uma que não é cabulosa, hein? Ah, então, tem duas. Ai, é que uma era importante, mas a outra eu queria ver você falar. Ai, Adelaide. Fala, Adelaide. Vou nessa, então. Deixa eu Qual que é mais escrever. bonita? Vai na mais bonita. Como ser demoníaca sem ser catastrófica? Tem uma coisa aí que tem, eu acho, né? Ser demoníaca, eu acho que é duas coisas. Deixa eu ver se eu consigo falar o que eu tô pensando, que é, na medida do possível, você ser você mesma, no sentido o que que é ser você mesma? Não é só um processo de autoconhecimento e tal, não sei o quê. Ele tem a ver com você sentir que você está podendo expressar a sua autenticidade. Para mim é muito mais isso. Se umas coisinhas estranhas, ser você mesmo está muito mais nesse lugar, do que se resolver. Do que se aceitar. É muito mais essa questão de você ir vendo o que que escapou da sua formação, o que que escapou do que sua mãe falou, e conseguir manifestar e expressar isso dentro de uma teia de relação. Mas assim, aí você vai crescendo, né, você vai fazendo isso, e não precisa ser só na roupa, porque a gente pensa muito isso, né, na estética. Pode ser no pensamento, pode ser na escrita, pode ser na cama, sei lá, de repente, sei lá, ministra, né, do Sado lá, com esse negócio lá das roupinhas, do chicote e tal, boa. Então é isso, entende?
que tem um monte, né, de coisa em ninguém. E o que que acontece? É ser isso, de cada vez mais você deixar se manifestar essa sua autenticidade e tal, e dentro sem ser catastrófica. O que que não deixa ser catastrófica, amiga? As amigas. Então é ser você, mas você precisa pra você não virar farrapo, porque qual que é o problema de ser catastrófico? Você vira um farrapo, você vira trapo. Entende? E aí é foda. Mas você ser dentro de uma teia de relações, que eu acho um pouco difícil não passar por mulheres e amigas, mas assim, também estender ela a outros âmbitos, tal, mas relações que te comunicam quem você é, que te falam sobre você, que você pode falar sobre você e que você pode falar sobre os outros. Para mim, relação é isso. E eu acho que é isso, assim, essa questão dessa questão da autenticidade, de se manifestar, dessa então o demoníaco para mim é isso, entende? E que é essa força que nem você controla. O autêntico é a força que nem você controla, né? E dentro dessa teia e é um lugar seguro, bom, definido, de autenticidade, no sentido de você também não pagar, por, extrapolar, às vezes, até os seus próprios limites, né. Eu amei, amei, você respondeu super bem. Adorei essa coisa da o autêntico é aquilo que nem você controla, assim, né. Nossa, é tão claro, é tão claro. É isso, eu acho, assim, e isso tem um caráter demoníaco no sentido, eh de quebrar, né, do profano, e o profano não é só religioso, ele é do que está ali do seu lado, do que você supostamente faria, do que você supostamente pensaria, né, amiga, tem essa quebra aí também. Tem um verso, do álbum novo da Rosalía, que é demais, que ela fala assim, eu vou falar em espanhol e inglês, e aí eu que é: "No, no soy una santa, pero estoy blessed". Estou blessed de abençoada, assim, né. E é isso, né. Não, não sou uma santa, mas É, tenho, mas gozo, né, o milagre, né, o sou, jubilo. é, e pegar e tá ali, né, com o milagre. Amiga, o que que você achou da nossa conversa? Eu achei tudo, mas aí espera aí, 2 segundos, vai, rapidinho. Eu sei que é 50, mas é 52. Eu queria só falar a última pergunta que eu não te fiz pra Pra gente mim, pra sair, né. alguma coisa sua. Hã? Pra mim, você ia ler alguma coisa sua, você sempre Eu lê. vou também. Ah, então tá, vai. Tá, ó, a última pergunta a pergunta que eu queria fazer é, na contramão da mulher virtuosa, qual ou quais defeitos podem nos ser emancipadores? Que acho que é legal a gente pensar na mulher defeituosa, né. Mas eu escrevi esses dias um negócio, eu gostei, queria ler. É bem rapidinho. Sim. A gente sempre termina assim, viu, gente? Por isso que eu tô falando que ela: "Vai, não vai ler?" E a gente não combinou. E ainda não tá, eu quero mudar umas coisas, mas vou ler do jeito que tá, que é: "O que separa a alegria, que é sempre sanguinária, da segurança, que é sempre macambúzia, é a fé. Palavra essa tão vestida de couro, celas, cabrestos, rédeas. Para o desespero da parafernália quinque da religião, a fé ainda é sobre a arte de montar criaturas selvagens. Esta noite saí para ter com o diabo. Chegou descalço e vestindo veludo. De primeira, sempre, desconfio. Toda sombra deveria estar acostumada a ser desacreditada. Diante de meu pé atrás, exigiu-me que o cavalgasse. Abaixou a enorme cabeça por sobre as patas dobradas. Não sem dificuldade, escalei por sobre sua velha espinha, trilho de ferro arqueológico para todos os bondes, para todas as direções. E meteu marcha. Só me dou com os mete marcha. Corremos por toda a radial.
Quebramos no gasômetro. Choramos com a súplica de uma cigana na Rua da Figueira. Nada me disse. A besta apenas desembestou quando alcançamos os Campos Elíseos, minha parada. Olhou-me com seus olhos marejados de piche e disse que eu tinha bom coração. Fuck you, respondi. Quando passamos, tentei lhe dizer que agora habito à noite. Estou de 2 pés na sombra. Mas ele encobriu minhas provisórias verdades com um relincho. Fiquei sabendo mais do que sabia, mas não é em idioma que conheço. Ah, foda. Foda. Maravilhoso. Ai, eu gostei também. Lindo. Lindo, amiga. Lindo. Mara, obrigado, Ami, foi tudo. Foda. O que vai acontecer? A gente vai primeiro agradecer, né, as pessoas que aparecerem e tal, e conversar com a gente. Eh, eu espero que, vocês eu acho que o que eu mais queria, eu acho, era eu boto muita fé nisso, mulheres manifestando suas amizades. Eu nem sei se é sobre o conteúdo. Eu acho que é mais sobre isso. Mas é um conteúdo bom também, viu? Não, então vai aí. Mas eu acho que é isso, assim, e a gente vai, publicar isso, né, e conversar com vocês no chat e tal, né, amiga, para poder porque a gente queria conversar e se a gente, falasse junto não daria, a gente queria fazer isso, tá. A Já gente vai pensou as deixar pessoas estão ouvindo a gente lavando a louça? Cortando alho e cebola, assim? Tomara. e não, e também essa questão de, tá em movimento, eu piro, né, amigo. Você tá em movimento, escutando as pessoas, eu acho que é uma pira isso, eu faço muito isso. Amiga, eu acho que é isso, né, a gente Sim, vamos para os bastidores, vamos para a sim, coxia. a gente agradece, Obrigada. um beijo pra vocês. Tamo por aí.